Nesse vídeo, eu vou mostrar como eu posso te ajudar a implementar uma certificação ISO 9001 em 90 dias. Mas não estou falando de qualquer implementação. Com a metodologia New 9001, vamos juntos em uma jornada para te levar a tão sonhada certificação ISO 9001. Esse curso é para você, gestor, consultor, analista de processo, que assim como eu é um grande entusiasta da qualidade e tem a intenção ou já está no processo de implementação da ISO 9001. Mesmo que você não conheça nada sobre a norma, mas trabalhe em uma empresa que pretende implementá-la, você veio ao lugar certo. Independente do tamanho ou do segmento da sua empresa, a ISO 9001 pode proporcionar um grande diferencial. Não é à toa que empresas certificadas são muito mais competitivas. Como é o caso do Giovanni da Powerline, que depois de obter a ISO 9001, conseguiu ganhar uma grande concorrência. Ele conta que estava aguardando uma oportunidade e sabia que ia precisar do certificado para concorrer e se habilitar. Embarcamos juntos nessa missão e foi um grande orgulho para nós vê-los conquistar seu primeiro contrato de 6 dígitos. Agora, se sua empresa busca melhorar a organização interna, não tem pretexto melhor que a ISO 9001. Ela é o caminho mais tangível para realizar todas aquelas mudanças que precisam ser feitas, mas nunca é prioridade. Quantas vezes você já postergou algo porque não achou motivação suficiente para colocá-lo em prática? Eu sei bem que você passa por aí. Muitos dos nossos alunos já passaram por isso também. Como foi o caso do Wagner, da WTO, que achou na ISO 9001 um pretexto perfeito para fazer as mudanças necessárias na empresa. Quando conversamos na primeira vez, ele até brincou comigo que algumas áreas da empresa eram como se fosse um cofre trancado a 7 chaves e que a ISO seria a chave perfeita, né, sem o que ele precisava. Ele recentemente me mandou uma mensagem relatando como a área da qualidade ganhou espaço dentro da empresa depois da implementação. Agora, se o seu objetivo é encontrar gargalos e reduzir custos, a ISO 9001 pode te ajudar muito com isso. O simples fato de parar para rever e melhorar os seus processos faz com que sua empresa evite ali os desperdícios, retrabalho, refugos, produtos com defeito e por aí vai. Como foi o caso da Lúcia, gerente comercial da NineServe, que tinha muito retrabalho no momento de captar os dados para cotação. Aplicando a NIS 9001, fez uso de formulário público à prova de erros e definitivamente parou de receber dados incompletos. Com isso, a quantidade de propostas enviadas aumentaram em 20% só com a melhoria desse processo. Ela até me mandou um áudio esses dias falando sobre isso. Ivan, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo certinho. Lembrei muito de você agora, Ivan. Você nos orientou, né, que realmente em relação às informações que a gente recebia para os envios de proposta, se a gente colocasse alguns formulários com algumas informações mais assertivas, a gente ia ganhar mais qualidade, a gente ia ganhar mais tempo, né, e a gente ia conseguir ganhar, aumentar, né, o número de propostas, mandar mais propostas. Então, realmente, eu estou ligando para te agradecer, porque eu acabei de sair de uma reunião e eu tive a informação de que a gente aumentou em 20% o número de envios de propostas. Realmente as informações chegam, pode acontecer de um e-mail ou algum telefone chegar errado, né, com a informação errada, mas as informações hoje em dia chegam. Antigamente, ou vinha um e-mail sem telefone, sem o nome da pessoa, sem o setor, sem a informação certinha do que o cliente queria, né, e hoje em dia realmente é muito mais assertivo, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, então tô te ligando aí para agradecer a dica, tá bom? Valeu muito pra gente. Eu sempre gostei de dar aula. A ideia de poder aprender enquanto ensinava alguém sempre me encantou. No ensino médio eu dava aula particulares de matemática, era uma forma ali de ganhar uma graninha, sabe? Claro, adorava isso, ainda mais na adolescência, não tinha dinheiro para nada. E nasci uma família rodeada de administradores. Meu pai, meus irmãos, meus avós. Enquanto chegou a hora do vestibular, eu só enxergava 2 caminhos. Ou fazia licenciatura de matemática e seguia então meu sonho de ser professor, ou fazia faculdade de administração e entrava então no mundo do business. No final, acabei fazendo pelos dois, né? Fui levando de boa, só que chegou uma época que eu precisava fazer um estágio, então como qualquer universitário, me aventurei naqueles longos processos seletivos, testes e mais testes, e tudo me levava naquele caminho tradicional de seguir numa grande empresa. Mas aí, ao mesmo tempo, estava acompanhando um pouco mais de um ano a rotina do Samir, meu irmão mais velho, que pouco tempo havia largado a carreira em uma grande empresa e resolveu empreender com seu amigo e sócio Marcos. Naquela época, por conta do pré-sal no Rio de Janeiro, empresas como Petrobras e grandes players demandavam constantemente de fornecedores locais qualificados. E muitas dessas pequenas e médias empresas não estavam preparadas ali para fornecê-los, né?
foi quando abriram juntos uma empresa de consultoria. E só que focada mais em gestão da qualidade. Achava tudo aquilo muito desafiador, sabe? Lidar no dia a dia com diversos tipos de empresas e perfis diferentes. Era algo bastante intrigante. Quando eles abriram uma vaga de estágio, eu não pensei duas vezes, né? Me candidatei, mas não pensa que foi moleza não entrar. Eles fizeram questão de seguir todo o processo seletivo, entrevistas e tal, né? Mas até que deu para passar, né, Samir? Deu para passar por pouco, né? Foi convincente. A sorte sua ou nossa mesmo, quem fez todo o processo foi o Marcos, né? Verdade. A gente estava ali iniciando uma jornada incrível, né? Tudo muito novo. E embora eu estivesse trabalhando com meu irmão, a gente sempre soube dividir bem as coisas, né? Foi um verdadeiro aprendizado, sabe? Lidar no dia a dia com empresas de mais diversos portes, segmentos, problemas, né? Que a gente tirava ali da gente da nossa zona de conforto, né? Nosso principal desafio era qualificar essas pequenas e médias empresas para o mercado de óleo e gás, né, que exigia muitas vezes a certificação ISO, né, principalmente a ISO 9001. E olha, vou contar um segredo para vocês, né? Lá no início, eu estava bem mais novo, talvez até um tanto mais de cabelo na cabeça, já passei por um bocado de situação, né? Teve um caso engraçado que o cliente me perguntou ali de bate-ponto qual era a minha idade, né? Na hora eu fiquei com vergonha, né, de dizer a verdade, fui respondendo rápido, não, eu tenho 28 anos, né? Você vê. O problema é que em seguida ele complementa, né? 28 anos, mas você é de que ano? Caramba, aquilo ali me tirou do chão, me engasguei, disfarcei, dei um pigarro ali na hora para tentar ganhar um tempo, ainda bem que eu me viro bem com a matemática, né? Mas eu você falar agora quantos anos você tem aí. Não, calma aí, deixa quieto isso aí, deixa para a próxima. O fato é que cada vez que entrávamos na gestão das empresas, mais papel, arquivos, planilhas descentralizadas eu encontrava, né? E gastava muito tempo tentando entender como tudo aquilo funcionava, como isso poderia melhorar e, ao mesmo tempo, atender os requisitos da 9001. Foi por volta de 2015, com a revisão da norma, que veio um grande start. Dá para fazer alguma coisa diferente aqui. Percebemos que o sistema de gestão da qualidade não podia ser algo engessado, burocrático. Embarcamos uma jornada sem volta. Nosso objetivo era desenvolver uma metodologia que unisse o atendimento aos requisitos da ISO com padronização e flexibilidade. Testamos diversas ferramentas de gestão de processos, até chegarmos uma que proporcionasse exatamente o que estávamos buscando. Então, em casa de ferreiro, espeto de aço. Fizemos da nossa empresa um grande laboratório. Depois de quase um ano desenvolvendo, testando, errando, refazendo, abrindo mãos de novos projetos e tempo com a família, né, pensamos em alguns momentos de desistir, não foi, Samir? Por algumas vezes. Estávamos ali financiando, né, o projeto com as nossas próprias horas. Né? É verdade, é o chamado custo de oportunidade. Né? Então, ficamos nessa angústia até o grande dia da auditoria de certificação. Depois de ter sido bombardeado ali por horas, nos mínimos detalhes, a gente conseguiu sair ileso. Até porque também somos auditores, a gente sabia exatamente onde o calo poderia apertar. Estávamos ali inaugurando algo novo. Certificamos uma empresa na ISO 9001 sem usar nenhum papel. Zero. Tudo online, remoto, rodando do nosso jeito e, ao mesmo tempo, atendendo 100% dos requisitos da norma. Validava ali o que chamávamos de NIL 9001, nossa metodologia de implementação da ISO 9001. Estávamos prontos para mudar a forma de como a empresa se preparava para certificar na ISO 9001. O desafio agora passa a ser outro: permear a metodologia em nossos clientes. Começava a jornada prática com os nossos clientes, e o mais interessante é que, à medida que éramos auditados, mais auditores elogiavam, e seus feedbacks ajudavam a gente a fortalecer a metodologia que, ao longo do tempo, foi aprimorada. Tudo estava indo bem. Nossa metodologia cada vez mais madura, entregando mais, em menos tempo, time alinhado, vendas performando. Com todo esse movimento, acabei me relocando, né, para atender grandes contas agora. Empresas com sistemas mais maduros, mais robustos. Quando um dos momentos mais marcantes da minha vida aconteceu. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu já estava indo embora
quando recebi a ligação da Ana, secretária de diretoria, que disse que o diretor queria conversar comigo. Na hora passa aquele filme na cabeça, né? Tipo, caramba, onde foi que eu errei? Onde eu deixei o furo? Né? O que foi que eu fiz? Né? De qualquer forma, vamos lá conferir, né? Quando eu entro na sala, tava lá a gerente de RH e o diretor, e até mesmo antes de eu sentar, ele já começou a falar, né? Tipo, Ivan, eu vou ser bem direto com você. Gostamos muito do trabalho que vem desenvolvendo, e a gente gostaria de fazer uma proposta para se unir à nossa equipe e assumir, então, na área de QSMS. Eu quero que você esteja aqui na semana que vem. Aquilo ali foi difícil, né? Ele continuou, né? Assim, o salário é compatível com a responsabilidade, os benefícios você pode ver direto ali com a Priscila, mas eu preciso dessa resposta na segunda-feira até meio-dia, para que a gente possa, então, realizar os trâmites a tempo. Naquele momento, eu congelei, né? Engasguei, eu não sabia o que fazer, não era uma decisão racional, né? Então, envolvia várias questões emocionais também, né? Eu vivia até ali uma jornada de pequena empresa. Então, embora os sonhos e desafios fossem grandes, ainda era uma pequena empresa. Eu tinha acabado de receber uma oportunidade irrecusável, né? E com filho pequeno na época, e óbvio que ele ia ajudar bastante no orçamento da casa, ajudar a quitar o apartamento, refazer os planos. Eu sabia o peso que tinha da minha saída, né? Ainda mais pela investida feita, né? E como se não bastasse, querendo ou não, eu tinha um peso de deixar na mão o meu irmão e o seu sócio, né? Tudo que a gente construiu junto, né? Eu entrei no carro, foi a ida para casa talvez a mais longa da minha vida, assim, um turbilhão de sentimentos, assim. Cheguei a estacionar, liguei pro meu pai, né? Talvez naquele momento ali o único que poderia me ajudar a colocar a cabeça no lugar. Na verdade, acho que eu deixei ele ainda mais aflito, né? Porque, pelo menos no começo da conversa, uma decisão que impactava ali os dois filhos ao mesmo tempo, né? Não era fácil. Eu tinha um fim de semana, mas com 2 aniversários de criança, um almoço de domingo, muita coisa para me distrair, muito pouco tempo para poder decidir. Racionalmente, não tinha muito o que pensar, né? Eu sabia que era inviável cobrir a oferta que tinha recebido, mas, no fundo, eu sabia exatamente qual era o caminho que eu estava trilhando e eu nunca deixei de acreditar no que poderia construir juntos. Não tem preço que pague você trabalhar com o que gosta, com quem gosta e ter a liberdade de construir ali algo que você acredita. Independente da decisão a ser tomada, eu nunca deixei de ter apoio daqueles que estão comigo, né? Não foi uma decisão fácil, mas hoje, ao olhar para trás, vejo que valeu a pena. Seguimos juntos, abrimos então a Newfy, uma empresa de consultoria de inovação e processos, e que me tornei sócio. Me especializei em ciência de dados e hoje eu sigo o meu propósito de promover o legado de gestão e tornar as empresas brasileiras cada vez mais competitivas. Um erro comum que as empresas cometem ao implementar a ISO 9001 é pensar que o sistema de gestão precisa ser robusto, cheio de procedimentos, instruções técnicas detalhadas ali de tudo que precisa ser feito. É claro que você precisa ter seus procedimentos descritos. O que ninguém te fala é que isso não precisa estar no papel, mas sim contido dentro do processo. Estou falando de processo na prática mesmo. A evidência do processo rodando em uma auditoria é o suficiente para passar por ela de forma bem natural e sem problemas. Sabe quando você está aprendendo inglês e te falam que você não pode ficar traduzindo e sim pensar em inglês? É disso que eu estou falando. Geralmente, meus clientes estavam focados somente no certificado, a qualquer custo. Então, para acelerar, a gente recorria ali a modelos, procedimentos prontos de outras empresas e adaptava para o cliente. Funcionava? Em tese, sim. Agora, deixava um legado de gestão? Não mesmo. Na primeira auditoria de manutenção, tudo desmoronava e o retrabalho era muito maior. No final, não era vantagem para ninguém. A empresa não conseguia manter o certificado e, consequentemente, não conseguia manter o seu cliente. No final das contas, só tinha um retrabalho e a ISO acabava sendo só mais um penduricalho ali para poder cumprir tabela. Para que você consiga construir um sistema forte, ele não pode ser independente ou tratado de forma isolada. Veja o exemplo desse procedimento aqui.
Então, esse daqui é o nosso fluxo, né? A maneira de tratar o item 10.2 da norma, que fala sobre ação corretiva ou tratamento de não conformidades, né? Então, no lugar da gente descrever um procedimento, ter ali um PDF, ter uma planilha, né, com o formulário de registro dessas não conformidades, assim como ter uma outra planilha ali com o controle dos status das não conformidades, das ações que foram abertas, a gente decidiu compilar todas essas informações num único fluxo, né? Então, a gente tem aqui uma série de fases, prazos, campos, responsáveis, né, que ajudam a evidenciar o cumprimento desse requisito de maneira mais intuitiva. Então, eu tenho um formulário de identificação com campos específicos para identificação da não conformidade, etapas e campos para poder trabalhar a avaliação desse problema, a proposição de ações imediatas, análise de causa, ações corretivas sobre essa causa, análise de eficácia, até o encerramento do tratamento dessa não conformidade que foi identificada em algum momento. Repara que a gente está falando o tempo inteiro de integração de processos, de poder conectar essas informações. Então, essa não conformidade, ela pode ser aberta tanto de maneira estanque, através de um formulário público, um QR Code, disponibilizar esse formulário dentro de uma intranet, salvar lá nos favoritos dos meus colaboradores, quanto ele pode ser aberto diretamente de um processo. Então, por exemplo, esse cartão aqui, essa não conformidade que a gente identificou, entrega fora do prazo. Ou seja, uma não conformidade está vinculada a um fornecedor e que foi aberta, eu consigo ver aqui na conexão, eu consigo ver que ela foi aberta por trás de um outro fluxo durante o momento de compra. Então, durante o momento de compra desse notebook aqui, houve uma não conformidade e eu registrei essa não conformidade. Repara que lá o fluxo ele pode seguir normalmente, né? Então às vezes já foi tratado, ou então já seguiu com outros responsáveis lá do meu processo de compras, e aqui eu starto um outro processo integrado, né, conectado, para tratar essa não conformidade que houve dentro desse processo de compras. Ou nesse caso aqui, eu estava realizando uma auditoria, era uma auditoria interna, e eu lá no meu fluxo de auditorias consegui abrir uma não conformidade, identificar uma não conformidade e tratar ela aqui dentro desse fluxo. Por exemplo, essa daqui de reclamação de cliente, aberta de maneira estanque, ela permite que eu identifique qual a origem do problema, o que houve, vincule um cliente, então ele está vendo, ele está conectado com minha base de clientes e com minha lista de processos, né? Então, toda vez que, lembrando que o formulário é responsivo, né? Então toda vez que eu digo que a origem do problema é de uma reclamação de um cliente, ele vai pedir para mim aqui a lista de clientes. Por exemplo, se for, no caso daqui desse fornecedor, era um problema com um fornecedor específico, né, que foi aberto lá na minha compra do notebook, eu vou colocar aqui o fornecedor o qual teve esse problema, né? E para cada fase, eu tenho uma série de campos, uma série de informações que precisam ser imputadas, agora só nessa fase. Então, a identificação foi feita no momento anterior, o histórico sempre fica aqui do lado esquerdo, o que eu preciso fazer fica sempre aqui no meio, e eu vou começar a preencher os campos que são obrigatórios, né? O fluxo segue sempre dessa forma, né? Um histórico, campos que eu necessite colocar aqui como informação obrigatória. Eu posso adicionar também informações de ajuda a esses campos, né, para ajudar a pessoa que está recebendo essa informação, está preenchendo esse campo. Nesse caso aqui, fazer uma avaliação da não conformidade, ver se ela procede, se eu consigo tomar uma ação imediata, uma ação de correção, propor essa ação, colocar um responsável e um prazo. Vamos supor que o responsável não seja eu, seja um novo responsável, vinculo ele aqui, estipulo um prazo para tomada dessa ação e avanço com o CAD para o novo status, que é o status aqui de ação imediata. Nesse momento da ação, o colaborador, esse usuário, consegue colocar os resultados da ação imediata ou adicionar comentários, por exemplo, com tentativas de contato, né, foi a ação proposta nesse caso, com tentativas de contato, anexar arquivos, criar checklists, criar outros planos de ação, até mesmo mandar e-mail para esse cliente. Então, por exemplo, eu posso ter e-mails padronizados dentro do meu processo, vamos supor aqui de solicitação recebida, que ele já vem pré-formatado e preenchido com as informações anteriores. Então, ele já puxou lá do meu banco de dados de cliente o e-mail desse cliente, o nome dele,
né? E um texto padrão que pode ser alterado. Às vezes eu quero alterar algo aqui no meio do caminho, né? Eu consigo alterar esse texto padrão antes de enviar, ou adicionar alguém com cópia, né? Então, eu consigo colocar qualquer informação aqui antes de enviar esse e-mail. E ao enviar o e-mail, o bacana é que se o cliente responde, o cliente fornecedor, essa pessoa que recebe esse e-mail, responde a essa mensagem, você vê, mesmo não utilizando a ferramenta, ela consegue se comunicar com esse cartão e eu fico com todo o histórico de informação dentro do meu fluxo, né? Eu consigo gerar toda a rastreabilidade, toda a identificação dos meus processos aqui nesse fluxo, à medida que ele vai avançando, né, dentro do meu processo. Então, numa única tela, consigo ver todas as não conformidades que foram abertas, consigo ver os responsáveis, os prazos, aquelas que estão para vencer, aquelas que já venceram, né? Eu consigo gerar alguns relatórios, alguns painéis de indicadores. Então, por exemplo, se eu quiser saber a origem das não conformidades, cards com os responsáveis, quem são os responsáveis que está com cada cartão, colocar um calendário de ações, entender quando que eu tenho que tomar determinadas ações, criar gráficos de linha. Todos esses gráficos são customizáveis, né? Eu consigo gerar aqui de acordo com a disponibilidade de informação que eu tenho. Por exemplo, se eu estiver tratando de um processo comercial, eu vou falar aqui de origem desses leads, dessas oportunidades, vou falar de aproveitamento comercial, de talvez motivos de perda dessas oportunidades, né? Então eu consigo customizar esses indicadores, gerar relatórios, customizar formulários, mandar e-mails, tudo num único processo, num único fluxo, de maneira integrada e intuitiva, que é o mais importante. Então, da gente conseguir atender os requisitos da norma de uma maneira que já foi validado, né? A gente já passou por certificações, né? Auditorias que validaram esse fluxo, esse processo, né? Ao mesmo tempo que eu atendo os requisitos da norma e não preciso ficar consultando na minha gaveta ali um procedimento, um papel, um formulário, uma planilha que vai estar ali solto dentro dos meus controles lá, de toda aquela papelada. Eu deixo tudo numa única plataforma. Veja, esse é um exemplo simples de processo integrado com outras áreas da empresa. Atualmente, com a crescente adoção da tecnologia nas empresas, seu sistema de gestão da qualidade não pode ser negligenciado. Ou seja, seu sistema de gestão precisa ser construído no digital acima de tudo. Precisa ser flexível, precisa ser suficientemente integrado às outras áreas e processos dentro da tua empresa. Você precisa entender que com papel, arquivos, planilhas descentralizadas, isso tende a ser rotulado ali como burocrática, não engaja, fadada ao fracasso. Foram anos lidando com os mais diversos cenários de implementação, desde empresas de buffet de eventos ali com 3, 4 funcionários até multinacionais com centenas de colaboradores. O desafio em comum, na maioria das vezes, esbarrava em prazo, mas sem abrir mão da qualidade. Para atender a essas duas premissas, a NIL 9001 foi toda desenvolvida com muita tecnologia embarcada. Ela inaugura, então, uma nova forma de implementar sistema de gestão da qualidade. Agora que você entendeu as bases do que eu te passei, existe a chance de você aprender de forma mais intensa comigo a metodologia NIL 9001 e como os nossos alunos implementam a norma. Vou explicar com mais detalhes como funciona. No nosso curso é 100% online, ou seja, você vai poder assisti-lo a qualquer momento, em qualquer lugar, pelo computador ou pelo celular. Você receberá também um e-mail de boas-vindas e o acesso é imediato por um período de 12 meses. Então, logo você entre no curso, você receberá as primeiras informações sobre suporte, prazos, entregas, além da visão geral ali da ISO 9001. E antes da gente entrar na metodologia, vamos juntos configurar a sua plataforma de gestão de processos. É com ela que vamos implementar todo o sistema de gestão da qualidade. Com tudo configurado, iniciamos a aplicação da metodologia NIL 9001 em 9 módulos. Deixa eu detalhar aqui para vocês um pouco mais. A NIL 9001 foi construída em cima de 3 pilares, 3 recursos que a gente considera fundamentais para a boa condução do curso, do programa, para a construção do seu sistema de gestão. Primeiro deles, a interpretação objetiva dos requisitos da norma. A ideia é trazer aqui os requisitos sem enrolação, sem burocracia, sem criar novos processos, apenas aqueles pontos que são de fato necessários para a certificação. Outro ponto, a ideia é que não adianta apenas a gente entender da norma, se não conseguir ilustrar isso, não trazer modelos, exemplos práticos de como rodar o seu sistema de gestão. Como trazer ali na prática
as evidências de conformidade com os requisitos da norma. E, entendendo os requisitos, trazendo aqui exemplos práticos, a gente precisa colocar essa informação em algum lugar. Ou seja, não adianta saber se a gente não tiver onde colocar para rodar esse sistema de gestão. E para isso a gente entende que a tecnologia é fundamental para a construção desse sistema de gestão. A gente precisa de uma ferramenta de gestão de processos para conseguir rodar, tocar o seu sistema de maneira estruturada, robusta. O curso ele foi dividido em 9 módulos, 9 etapas, até a gente chegar à nossa conclusão de certificação. Primeiro deles, o contexto da organização. A gente vai trabalhar questões internas, externas, partes interessadas. A gente vai definir o escopo do teu sistema de gestão. Depois a gente entra numa fase de liderança. A gente vai trabalhar requisitos vinculados à direção. Vamos construir uma política da qualidade, o compromisso do sistema de gestão da qualidade dentro da tua organização. Depois vamos planejar esse sistema. Trabalhar riscos, oportunidades, objetivos, planejamento de mudança, como que acontece quando acontece esse planejamento. Em seguida, a gente trabalha os processos de apoio. A gente vai passar por processos relacionados a controle de informação documentada, a recursos humanos. Então a gente entra no módulo 5 de operação, falando sobre requisitos de cliente, processos comerciais, de compras, projeto de desenvolvimento, a própria modelagem operacional, ou seja, o controle da tua atividade fim, vai acontecer aqui na seção 5. No módulo 6, a gente já entra nos indicadores. Então, vamos trabalhar aqui agora pesquisa de satisfação de cliente, análise de dados, monitoramento, medição de todos os processos que foram construídos até então. No módulo 7, a gente chega no ACT, no A ali do nosso PDCA, ou seja, a gente vai trabalhar os processos de melhoria, principalmente o tratamento de não conformidades. Para em seguida, com o sistema já rodando, a gente vai entrar na fase de auditoria, os requisitos vinculados ao planejamento de auditoria, a programação das auditorias, principalmente as auditorias internas. E feita a auditoria, fechamos o ciclo do sistema de gestão, estamos aptos para receber a certificação, ou seja, o organismo certificador. E aqui a gente separou um módulo com orientações de como conduzir uma auditoria externa, como receber o auditor, o que fazer depois que o certificado estiver nas suas mãos, certo? Você deve estar pensando, não vou ter tempo de me dedicar a tudo isso, ainda mais em 90 dias, não é? Fica tranquilo. O curso foi preparado tanto para você que quer se certificar rápido, quanto para aqueles que querem fazer tudo com calma. Temos alunos que fazem em 90 dias, mas outros levam ali 6, 10, 11 meses. Seu acesso ficará disponível por 12 meses. Tempo suficiente para você poder aplicar tudo com muita calma, no seu tempo. Agora, se você está pensando em uma consultoria tradicional, vou te mostrar aqui os diferentes cenários que você vai precisar lidar. Então, quando a gente fala de uma consultoria tradicional, você primeiro precisa lidar com o próprio custo de deslocamento. A necessidade do consultor estar presente ali no site da empresa, no escritório da empresa, ali na área operacional. Então, envolve ali os custos com Uber, com translado, hospedagem, às vezes passagem aérea, dependendo aí da distância da consultoria até a sua empresa. É pensar que, além dessa logística de deslocamento, tem que haver a conciliação das agendas, seja da equipe ou sua ali para poder receber esse auditor. Então, nem sempre essas agendas coincidem e aí isso acaba por gerar algum atraso ali no projeto de vocês. Outro ponto relevante é o custo de aprendizagem. Então, o consultor, antes de começar de fato ali o projeto, de começar a dar as orientações, precisa entender o contexto da empresa, entender ali as rotinas, a cultura, fazer ali uma espécie de uma imersão ali antes de começar o projeto em si. Então tem todo esse custo ali do consultor conseguir absorver essa cultura, os valores, as rotinas, os processos todos ali da tua organização antes de começar o projeto, ou talvez propor ali uma melhoria, uma implementação de algum requisito, conseguir evidenciar conformidade com algum requisito. Outro ponto relevante é a questão da iniciativa reativa. É muito comum a gente ouvir ali numa consultoria tradicional que a empresa só anda, o projeto só anda quando o consultor está presente, ou quando o consultor vem ali fazer a reunião, e acaba que todo o projeto acaba
se tornando uma maneira reativa, né? Ou seja, o consultor precisa gerar a demanda, precisa estar cobrando ali para que então as pessoas envolvidas, a equipe, né, possa se mover. Sem contar com todos os papéis, planilhas, às vezes processos descentralizados, às vezes as orientações não necessariamente estão ali conectadas, né? Então pode vir ali com alguns modelos desconexos, com alguns formulários que não necessariamente levam em consideração a rotina da empresa, não necessariamente estão integrados. Por um outro lado, a gente tem, dentro da metodologia 9001, deslocamento zero, né? A agenda muito mais flexível, você que faz aí o teu horário, ou você que, de acordo com a disponibilidade da tua empresa, é muito mais fácil ali envolver as pessoas, entendendo a cultura mesmo, né? O próprio aprendizagem é muito mais otimizada, né? De pensar que o teu sistema de gestão, as rotinas, os processos que estão ali na tua cabeça, é muito mais fácil você pegar aquilo ali e já colocar no local, você receber as orientações e colocar no local já formatado, sem precisar explicar, ou então ter um passo anterior ali de aprendizagem, né, de passagem dessa informação por uma parte externa. E ao mesmo tempo, a gestão do próprio tempo. Então, nem sempre a gente tem disponibilidade, né? Nem sempre, às vezes tá naquela semana ali um pouco mais confusa, um pouco mais atarefada, você não vai conseguir pegar tanto no sistema de gestão, mas em compensação em outros momentos a agenda está mais tranquila, você vai poder fazer um reforço, né? Fazer uma força-tarefa ali para poder implementar isso, e essa gestão fica muito mais flexível, muito mais fácil de se fazer, né? Sem contar que a gente tem uma ISO 9001 completamente integrada, né? Dentro de uma plataforma, usando uma tecnologia, né? De maneira muito mais conectada, integrada, automatizada em muitos pontos, né? Diferente ali quando a gente usa papéis ou planilhas que não necessariamente estão conectadas. Sem contar, um ponto muito relevante, a gente não pode deixar de fora, é o valor, né? Numa consultoria tradicional, se quiser pode dar um Google ali, você vai encontrar propostas de 25, 30, 40 mil reais para a implementação de um sistema de gestão. Enquanto usando da metodologia New 9001, né, a gente está falando de um investimento de 12 mil reais que ainda pode ser dividido em 12 vezes, ser diluído aí durante o ano. Muito mais tranquilo essa implementação, muito mais acessível essa implementação. É muito comum você pensar que não vai conseguir, mas posso te garantir que é possível. Como foi o caso do Zé Eduardo, lá da SideTech, que não entendia nada da norma e conseguiu implementar do zero a ISO 9001 usando a nossa metodologia. Eu sou José Eduardo, sócio-diretor da SideTech Informática, uma empresa que está no mercado há 30 anos desenvolvendo software para a área de saúde, segurança e qualidade de vida. Quando decidimos implementar a ISO 9001, pesquisamos bastante, pois queríamos uma coisa diferenciada e que nos desse autonomia na implementação. Conhecemos a ISO 9001 em 90 dias e era justamente o que estávamos procurando. No início, tivemos alguma dificuldade, pois para a equipe era uma coisa nova. Porém, com as aulas práticas e com o apoio do Michel e do Ivan, a auditoria foi muito tranquila e a certificação foi uma consequência natural. Recomendo a todos os empresários a New 9001, uma empresa diferenciada no mercado, onde você tem rapidez, eficiência e uma metodologia diferenciada. No final do processo de implementação, ocorre um evento que chamamos de auditoria interna. O objetivo ali é verificar a aderência, o cumprimento dos requisitos da norma aos processos da tua empresa. Conferir se as orientações passadas durante o programa foram aplicadas corretamente em todos os setores. Essa etapa pode ser realizada tanto por auditores contratados ou por colaboradores da sua própria organização, desde que tenham realizado um curso de auditoria interna. Como o próprio nome diz, é uma auditoria interna, ou seja, é um pré-requisito para a auditoria externa, que é aquela realizada por organismo certificador. A boa notícia é que o programa ISO 9001 em 90 dias já inclui também o nosso curso de formação de auditores internos New 9001, um curso focado com todas as orientações necessárias para se auditar o sistema de gestão da qualidade baseado na metodologia New 9001. A ideia é formar uma equipe própria de auditores internos para que possam realizar a manutenção do teu sistema de gestão e que ainda sejam capazes
de receber os auditores externos de forma segura e competente, né? Ou seja, a gente vai seguir ali uma trilha sempre permutando entre as figuras do auditor interno e do auditado, né? A gente vai abordar a norma de auditoria tanto no viés de competências e rotinas do auditor interno, como na abordagem do auditado, né? Para deixá-los ainda mais confiantes para o grande momento da certificação, né? O custo tradicional no mercado custa uma média ali de R$1.000 a R$2.000. Pode até dar um Google aí e conferir esses detalhes. Por conta da metodologia utilizada, o nosso curso de formação de auditores, ele não é encontrado no mercado. É um produto exclusivo desse programa, tá? Agora, se você entrou aqui essa semana pelo link do webinar, eu tenho uma oferta super especial para ti. Somente nessa semana, a gente vai conceder 25% de desconto na adesão. É isso mesmo. E tem mais. Na verdade, para os 10 primeiros que comprarem, além do desconto matador, vamos liberar também a agenda do nosso auditor especialista na NIL 9001 para realizar a sua auditoria interna gratuitamente. Ou seja, você pode contar com o nosso especialista para auditar todo o seu sistema e preparar você para a auditoria externa do organismo certificador. Essa auditoria não é vendida no mercado, é disponível somente para os alunos e empresas que adotarem a metodologia NIL 9001 e hoje é vendida ali a parte por R$3.000. Vocês podem conferir detalhes dessa oferta aqui na tabela que vai aparecer abaixo. Então, se você quiser certificar sua empresa na ISO 9001 em 90 dias, nessas condições, essa é uma oportunidade única. Clica aqui no botão abaixo, garanta essa oferta especial e assim que você clicar, você vai ser redirecionado lá para a nossa página de checkout e tão logo você realize a compra, você já vai receber no seu e-mail o link com um acesso imediato ao curso. Também. Você ainda tem 15 dias de garantia, então aproveite ali para poder explorar o conteúdo disponível, falar conosco, fica à vontade. Será um prazer ajudá-lo nessa jornada incrível. Te vejo por lá, um abraço, até breve.